Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja para sempre em nossos corações. Que Frei Daniel possa amparar esse ambiente como sempre faz, tocando em nossos corações, fazendo com que nós possamos refletir, em especial nesse mês em que nós temos uma reflexão muito séria sobre a questão da prevenção contra o suicídio. Agradeço ao amigo Osmar Barbosa, a Jane e aos demais companheiros pelo convite, pelo carinho que nós sempre recebemos. O abraço fraterno da União da Mocidade Espírita de Niterói. Que todos vocês possam se sentir abraçados na manhã de hoje. Naquela época, ainda Roma não havia tomado conta do que hoje é o Estado de Israel. As tribos israelitas dominavam aquele território. O território dividido em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Precisamente no reino de Judá, uma pequena aldeia a sudoeste de que hoje era chamada Judéia, aonde fica Jerusalém, uma aldeia de pequenos comerciantes, de pessoas envolvidas com a venda de quinquilharias. Ali estava o comércio de Simão, que era pai de Judas, que nasceu naquela pequena aldeia de Cariotes ou Quiriotes, conforme os relatos bíblicos. Aquele jovem foi crescendo, se desenvolvendo, porque era judeu e era muito especializado na questão do comércio. Aquele jovem que depois se muda para Cafarnaum, após o domínio romano, em que todo o território foi fatiado. Teríamos agora a Galileia, a Samaria, a Judéia, a Pérea, e notadamente em Cafarnaum, a cidade de Naum, aquele profeta que pregava o amor, que fazia as curas. E hoje, se nós tivermos a oportunidade de estarmos em Israel a passeio, chegaremos em Cafarnaum e a cidade mudou de nome para a cidade de Jesus, porque foi ali, naquela localidade belíssima, às margens do mar de Tiberíades, também chamado Mar da Galileia ou Lago de Genezaré, que Jesus inaugurou o seu messianato, a sua tarefa nos últimos 3 anos entre nós. Aqueles eram dias venturosos, meus irmãos e minhas irmãs, porque a maior luz já descida a este plano estava entre nós. Jesus caminhava pelas margens do lago de Genezaré, realizando curas, pregando o seu evangelho. Mas antes disso, ele teria que arrebanhar os seus discípulos primeiros, que se transformariam de alunos e enviados a apóstolos. Jesus caminhava por toda aquela região, quando se depara com o comércio de Judas Iscariotes. Era o apelido daquele homem culto, bondoso, daquele homem educado, daquele homem inteligente, que atendia a todos com um sorriso no seu comércio. Jesus chega àquele comércio e convida Judas Iscariotes para se juntar ao grupo dos pescadores de almas, porque apenas Judas não era galileu, era da cidade de Cariote. E Judas começa a seguir Jesus, participando das curas, das pregações no Monte das Oliveiras, Jesus pregando
às margens do lago de Genezaré, quando nos trouxe as bem-aventuranças imortais daquele sermão do monte. Bem-aventurados os aflitos, dizia Jesus, e Judas ali participando daquilo tudo e se empolgando, porque dentro do coração daquele homem havia uma grande aflição. Judas não aguentava ver o seu povo, os seus conterrâneos, aquela população sendo escravizada pelo Império Romano. Judas tinha uma revolta dentro de si e queria modificar aquela realidade. E ele, observando que Jesus tinha tamanho poder de ressuscitar até os mortos, como fez com Lázaro, de caminhar sobre as águas, fazendo com que o apóstolo Pedro também caminhasse, de curar aqueles que tinham o mal de Hansen, de levantar os caídos, de dar vista aos cegos. Judas, maravilhado com todos aqueles milagres, aqueles poderes do Cristo de Deus, imaginava: eis aí o Messias, eis aquele homem que fará a libertação de Israel, aquele homem que Deus nos enviou, o Salvador. Mas Judas não havia compreendido que o reino de Jesus estava dentro do coração de cada um daqueles que estavam lá, e com certeza todos nós estávamos lá. Então, dentro dos nossos corações, o reino de Deus estaria se materializando, mas Judas Iscariotes não compreendia dessa forma, e vendo Jesus entrando na comemoração da Páscoa, porque a Páscoa para os judeus era uma festividade em que eles comemoravam a libertação do Egito, e era uma festa que durava mais de 6 dias, e Jesus entra montado naquele burrinho, naquele jumento, naquela entrada triunfal em Jerusalém, e Judas imaginava, ainda na sua pequenez, que Jesus seria saudado, e Jesus iria naquele momento se declarar rei de Israel, rei dos judeus, iria fazer o levante daquela população contra o Império Romano, contra Pilatos, contra todos aqueles soldados que se encontravam ali em menor número, evidentemente, porque havia o poder político naquela região. Mas Jesus entra sério em cima daquele burrinho, as pessoas depositando os ramos, as palmas, jogando flores, e Jesus não correspondia, apenas com seu olhar sereno, caminhando, porque Jesus sabia que ali era o começo das suas dores, era o começo do seu testemunho para a salvação de todos nós. E Judas, muito decepcionado, porque via Jesus como um homem de poderes, mas um homem que não tinha a iniciativa de realizar aquele levante social. Jesus tinha todos os poderes, ele havia observado aqueles milagres, a sua força, mas ao mesmo tempo via Jesus indeciso, como um homem indeciso, que não tinha a capacidade de mobilizar. Então, naquele mesmo dia, Jesus sai de Jerusalém, vai a Betânia, distante poucos quilômetros daquela cidade, porque todas as vezes que Jesus saía de Cafarnaum e descia até Jerusalém, no sul de Israel, ele se hospedava em Betânia, na casa de amigos. E naquela noite, Judas, ainda muito transtornado com aquela situação, agoniado, porque era um discípulo ainda, um discípulo iludido com as questões materiais, e Judas era muito ligado a essas questões materiais, tanto é que foi escolhido para ser o tesoureiro
daquela composição apostólica. Era Judas que tomava conta do gasofilácio dos apóstolos, de todo o dinheiro que entrava para o trabalho que Jesus desenvolvia. Judas Iscariotes tomava conta. E nós vamos ver o seu companheiro de caminhada, João, o evangelista, narrando em seu evangelho, no capítulo 12, versículo 6, que Judas muitas vezes botava a mão no gasofilácio e tirava dinheiro do gasofilácio, já demonstrando aí que Jesus não escolheu pessoas perfeitas. Jesus não havia escolhido santos, havia escolhido no meio daqueles pescadores, daqueles aldeãos, daqueles homens agricultores, de toda aquela população inculta daquela época, pessoas como nós, que foram sendo despertadas para uma missão interior. Eram espíritos previamente escolhidos? Notadamente que sim, mas ainda não tinham a capacidade que Jesus tinha. Nós vemos Simão Pedro, o zelote, com a sua violência ainda arraigada em seu coração, quando no momento da prisão de Jesus, desembainha a espada e arranca a orelha daquele soldado do centurião romano. Nós vemos o próprio Simão depois, Pedro, negando Jesus 3 vezes, com medo da morte e da prisão. E assim Judas também tinha as suas dificuldades com a questão do dinheiro. E Judas estava aí pensando sobre tudo. O que eu vou fazer? Se o mestre é indeciso, como fazer para que o mestre faça o levante? E conversando com Tiago, maior, estava ali. Tiago fazia parte do grupo dos 3, que era Pedro, Tiago e João, os mais próximos de Jesus. E naquela noite que Jesus estava em Betânia, e Judas estava junto com Tiago, caminhando à noite, olhando para o céu, segundo informações do irmão X, que nós vamos encontrar em suas obras sobre esse momento, no Boa Nova, notadamente, Judas começa a questionar Tiago. Tiago, o mestre é indeciso, nós precisamos tomar uma providência, nós precisamos libertar o nosso povo. O mestre pode derrubar os exércitos com um simples gesto, e por que não faz? E Tiago, vendo a gravidade daquela situação, olha para Judas e diz: cuidado com o que falas, cuidado com o que falas. Mas Judas, ainda insistindo, questiona: eu estou aqui com uma ideia que fará que o mestre consiga demover do poder esse império romano, que massacra o nosso povo, que cobra impostos abusivos, que empobrece a nossa população. E Tiago, mais uma vez, o alerta, dizendo: cuidado com o que dizes. E Judas vai dormir. No outro dia, ele acorda cedo. Judas tinha o conhecimento de poderosos, conhecia poderosos do Sinédrio, conhecia políticos daquela região, porque era um comerciante muito respeitado em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma cidade, uma vila de pescadores, que também tinha a sua importância estratégica no reino naquele domínio do Império Romano em Israel. Então Judas chega até o Sinédrio e conversa com Caifás. Caifás era o sumo sacerdote. E qual era o plano de Judas? O plano de Judas era exatamente entregar Jesus às autoridades, para que Jesus ficasse preso. Enquanto isso, ele faria um levante com a população, derrubaria Pilatos e o Império Romano em toda aquela região, e depois, investido de poder, porque Judas negociou, como bom comerciante que era, que ele teria um cargo em que a sua autoridade não seria confrontada em Israel.
Então o plano era: entrego Jesus, Jesus ficará preso, vamos fazer uma guerra civil, vamos nos libertar do jugo romano, e depois eu liberto Jesus, e Jesus fará a conversão de todos os judeus para o reino de Deus. Esse era o plano de Judas, e de boas intenções o umbral está cheio, né? Mal sabia Judas que naquele momento ele estava sendo utilizado pelas trevas, por aquela legião de espíritos que não aceitavam a segunda revelação, a maior luz que já desceu este plano, trazendo a mensagem de Deus, que transformou Deus dos exércitos em Deus de amor, em Deus de fraternidade. Então Judas chega com o seu plano, Caifás, aceita o plano, faz diversas promessas, e Judas recebe por esse plano 30 dinheiros de prata, que mal dava para comprar um escravo naquela época. E Judas sai dali tranquilo, combinou que daria o beijo no rosto daquele que era o Cristo, e assim o faz na prisão de Jesus. Mas ele observa que tudo aquilo que ele havia feito e combinado não estava acontecendo de acordo com o que havia sido tratado com ele. O acordo havia sido rompido, e ele volta desesperado ao Sinédrio, chama Caifás, e Caifás chega, e ele fala: mas não foi isso que nós combinamos? E Caifás ri dele, e diga: a responsabilidade é toda sua. E no ato de desespero e de dor, ele volta aos seus amigos apóstolos, e eles já sabiam que Jesus estava preso, e eles já sabiam que havia sido Judas o traidor, e eles o rechaçam. Judas, então, em desespero, com a sua consciência doendo, vendo Jesus sendo chicoteado, Jesus apanhando, ele não suporta, e segundo relatos bíblicos, ele vai até o vale de Rinom. O vale de Rinom era como se fosse um lixão naquela região de Jerusalém, aonde eram queimados os lixos, os restos orgânicos, e aonde séculos atrás, anos atrás, melhor dizendo, crianças eram sacrificadas para o deus Moloque. E ali, naquele vale, no auge do seu desespero existencial, que ele amarra o seu cinto numa figueira e se lança naquele vale, cometendo o autocídio, tirando a própria vida, porque não suportava carregar consigo o remorso daquele ato que ele havia feito. Conta-nos Maria Dolores que, após a crucificação de Jesus, e aí nós vamos ver também um relato do nosso irmão X, que é o pseudônimo de Humberto de Campos, chamado o Anjo Solitário, que Jesus, após a sua crucificação, abriu-se o céu, e várias entidades de luz, denominadas de anjos, desceram para socorrer Jesus, que estava naquela situação. Então o anjo da fraternidade chegou e foi cuidar das chagas de Jesus. O anjo do amor, beijando, osculando o seu rosto. O anjo da fraternidade o abraçando, e vários anjos trabalhando com o Espírito de Jesus naquele momento de sofrimento em que o Mestre havia entregado a sua vida para a salvação de todos nós. Mas eis que todos esses anjos chegavam com uma equipe, e uma luz mais forte se abriu no céu, e dessa luz desce um anjo sozinho. O anjo solitário se aproxima do Espírito de Jesus, que estava sendo amparado, olha para Jesus, Jesus olha para esse Espírito, esse anjo,
E segundo relato Gilberto de Campos, o anjo encosta o seu ouvido na boca de Jesus e Jesus balbucia algumas palavras. E segundo relatos do irmão X, aquele anjo saiu pelo vale das sombras procurando Judas, porque a ordem de Jesus era: busque o meu amigo Judas, porque quem ama nunca abandona os seus amigos. Em outro relato de Maria Dolores, nós vamos encontrar Jesus já ressuscitado, em frente, transformado como jardineiro, quando Maria de Magdala, correndo, ou Maria Madalena, em algumas traduções, chega ali. Ela entrou dentro, não encontrou mais, e ela chega para aquele jardineiro e pergunta: Senhor, quem foi que tirou o meu mestre daqui? E aquele homem olha para ela e diga: Maria, Maria. E ela: Senhor, e quando ela vai abraçá-lo, ele pede: não, minha filha, ainda não subi ao Pai. E ela, sem lhe conter, pergunta: Senhor, o que fizeste nesses 3 dias, Senhor, em que foste enterrado, Senhor? E Jesus, olhando para ela, disse: Maria, nesses 3 dias eu desci ao vale das sombras, em busca daquele que eu mais amei, um dos discípulos mais amados por mim. E Maria: quem é, Senhor? Quem é esse discípulo? E Jesus fala: Judas, Maria. E segundo Maria Dolores nos conta, Jesus ficou 3 dias consolando Judas, fazendo Judas adormecer naquele vale de tribulações. Damos um salto temporal. Jesus morre aos 33 anos de idade. Maria, segundo relatos dos historiadores, possivelmente teve Jesus com 16 anos. Então, 16 com 33 dá 49 anos, é isso? Né? Então, aos 49 anos, Maria perde o seu filho pela crucificação. E naquele momento, na cruz, Jesus entrega Maria a João, o evangelista, o discípulo amado, para que ele tomasse conta de Maria. Mulher, eis aí teu filho. Ele olha para João e diz: eis aí tua mãe. E naquele momento, Maria passa a ser cuidada por João evangelista, notadamente em Éfeso. E ela, segundo relatos bíblicos, desencarna. Não existe essa informação na Bíblia, tá? Os especialistas bíblicos estimam que Maria estava por volta dos seus 60 a 65 anos quando veio a desencarnar, a morrer. E nos conta Maria Dolores novamente que no plano espiritual a primeira missão de Nossa Senhora foi descer até o Vale das Sombras para resgatar Judas Iscariotes, que gritava, que urrava, tamanho era o remorso que aquele espírito estava passando por ter cometido o suicídio. Judas gritava, Judas estava muito triste, quando Maria aparece para ele com toda a sua luminosidade, e Judas fala: quem és tu, ó mãe, ó santa? E a Maria diz: eu sou Maria e vim te buscar. Não, eu não mereço ser ajudado. Minha mãe me abandonou quando me viu nessa situação. Quem és tu, Senhora? E Maria o consola: vem, Judas, reencarnarás em um novo corpo, terás uma nova oportunidade, novas chances. Já sofreste demais, meu filho. E Judas: eu não acredito mais na minha recuperação, essa dor que me queima eternamente. E Maria, dando-lhe as mãos, o abraça, dizendo: meu filho,
eu sou Maria, a mãe de Jesus, e vim lhe buscar. De posse disso, meus irmãos, nós vamos observar que Jesus não derrogou a lei de Deus. Jesus poderia chegar lá no Vale dos Suicidas e tirar Judas de lá? Não, porque Judas havia quebrado, havia infringido uma lei de Deus, que somente Deus pode tirar as nossas vidas no tempo certo de cada um. Mas Jesus o consolou. Jesus não deixou desamparado mesmo naquela tribulação. E Judas sofreu décadas naquela região. Até que, passados séculos de refazimento no plano espiritual, no século XV, na cidade de Domremy, na França, nasce aquela jovem, Joana d'Arc, que aos 15 anos de idade começa a ouvir as vozes dos Espíritos, dizendo: unificai o nosso país, unir a França em torno de um único poder, porque a França estava em guerra com a Inglaterra, a chamada Guerra dos 100 Anos, que levou 116 anos. E aquela menina, ouvindo essas vozes espirituais, participa da libertação da França. E a lei do retorno, ela é traída pelos próprios franceses e entregue aos ingleses para ser queimada na fogueira, capturada como herege, como bruxa, e morre voltando para a França capturada e tida como bruxa e herege na cidade de Rouen, em 1431, aos 19 anos. E segundo Leon Denis, era Judas Iscariotes reencarnado como Joana d'Arc, sofrendo séculos depois a traição daqueles que ela achavam que eram seus companheiros de luta. E naquele momento, Judas se liberta através daquelas chamas interiores, é limpada a sua alma através daquele fogo que queimava os últimos resquícios do remorso e do desespero que o havia levado à traição de Jesus. E nós vamos encontrar, meus irmãos e minhas irmãs, a figura de Judas em espírito, caminhando às margens do Rio Jordão, quando Humberto de Campos encontra com o espírito de Judas no entardecer, na velha Jerusalém, em que Jesus havia feito diversas curas naquela região, em que João Batista havia batizado o Cristo de Deus naquelas águas. Judas estava ali, sentado em uma pedra, meditando, e Humberto de Campos chega para ele e pergunta: Senhor, és Judas, o Iscariotes? E ele diz: sim, sou eu. E ele pergunta: ainda sofres as vibrações, as acusações daqueles que ficaram? E ele disse: sim, ainda sofro a acusação daqueles que nem me conheceram, a acusação, as vibrações negativas. Fui taxado pela história como traidor do Cristo de Deus e sofro essas vibrações negativas, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, vai me tirar daqui e não voltarei a estar mais nesse plano, porque do ponto de vista da minha consciência não tenho mais máculas e já perdoei todos aqueles que me acusaram, porque o próprio Cristo já me perdoou. E Humberto de Campos, sensibilizado, se afasta, deixando Judas ali sentado nos seus pensamentos e vendo logo depois Judas se levantando e desaparecendo na noite daquela Jerusalém dos tempos atuais. Bem, meus irmãos, Judas é um caso famoso de suicídio.
um apóstolo iludido, o discípulo iludido, segundo o livro Boa Nova. Um homem que trazia dentro de si o desespero de ver os seus concidadãos sendo explorados, sendo martirizados pelo jugo romano. E quantas vezes nós não malhamos o Judas, hein? Quantas e quantas vezes, quando falamos esse nome, ele é sinônimo de traição. Fulano foi um Judas comigo. E não imaginamos o sofrimento permanente de entidades que cometem esse ato. E que ao invés de julgarmos essas pessoas, deveríamos ter empatia e orações por esses espíritos desencarnados que tiraram a própria vida e que se encontram num vale de sofrimento e de dor. Era o ano de 1994. Aquele jovem, Mike M., tinha habilidades na área da mecânica. Era um jovem que toda a comunidade gostava nos Estados Unidos da América. Era um jovem prestativo, era um bom filho, um bom companheiro na escola. E aquele jovem, Mike M., pintou e reformou, sem custo nenhum, para o seu vizinho, um Ford Mustang, pintando aquele Ford Mustang de amarelo. E logo depois, aquele jovem que sorria, risonho, muito tranquilo, brincalhão, tirou a própria vida. E naquela comunidade, nos Estados Unidos, surge o movimento Yellow Ribbon, que significa fita amarela. E hoje, passados vários e vários anos, a OMS, no ano de 2003, dedica o dia 10 de setembro de 2003 ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, em que o símbolo do movimento Yellow Ribbon é utilizado como a bandeira mundial da fita amarela. E aí nós nos perguntamos, meus irmãos e minhas irmãs, se o nosso desejo de vida, e aí nós fazemos essa pergunta interior a cada um de vocês, se a nossa razão de viver, ela está dentro de nós, ou se ela está fora de nós. Eu deixo no ar essa pergunta. Porque, segundo estudos que nós estamos acompanhando pela OMS, as pessoas que mais tiram a própria vida são aquelas que têm religiosidade. Não são os ateus que tiram, a maior parte que tiram a própria vida, mas sim são as pessoas que têm religião. E aí nós perguntamos, Osmar, queridos amigos, o que está faltando na vida dessas pessoas, para que elas tomem uma atitude em que muitos chamam de covardia moral, mas pelo contrário, você tem que ter muita coragem para tirar a própria vida, porque você está indo contra uma das leis, das espécies e dos seres vivos da terra, que é a lei de conservação. Então, para a pessoa tirar a própria vida, ela tem que romper essa lei de conservação que existe dentro dela. Então, nós vamos analisar dados de uma pesquisa que eu trouxe aqui para vocês, muito interessante. Essa pesquisa ocorreu com países pobres, ditos do terceiro mundo. Então, a pesquisa abrangeu o Brasil, a Índia, o Irã, a China e o Sri Lanka. Essa pesquisa foi realizada nos anos 2000 até 2004, em que pessoas que tentaram tirar a própria vida eram levadas aos hospitais, que não haviam conseguido tirar a própria vida, e eles dividiram 1.867 pessoas
em 2 grupos de 900 e poucas pessoas cada grupo desses. O primeiro grupo recebeu o atendimento médico, em que interromperam e curaram as feridas da tentativa do autocídio. E o segundo grupo, além de ter recebido toda essa orientação e o tratamento, ainda tinha uma equipe multidisciplinar, com um psiquiatra, um psicólogo e um enfermeiro, que monitoraram, ligavam pelo menos uma vez por semana para perguntar como aquela pessoa estava. E eles observaram, meus irmãos e minhas irmãs, que o grupo que recebeu a interação, que não recebeu essa interação por telefonema, ele teve uma taxa de suicídio, mesmo após o tratamento, de 2,2%. Ou seja, daqueles 900 e pouco, 18 pessoas cometeram o suicídio. E o grupo que recebeu a atenção, que recebeu o acolhimento, que se sentiu amado e importado por alguém, teve uma taxa de apenas 0,2%, ou seja, 10% a menos das tentativas de suicídio. Então, esses pesquisadores observaram que o sentido de pertencimento, o sentido de apoio emocional, de comunidade e de fraternidade fazia a diferença na vida daquelas pessoas. Porque não adianta você estar num templo religioso se não há humanização, se não há carinho, se não há o sentimento de pertencimento. E Jesus já dizia: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Olha o que as músicas que nos elevam trazem aqui nesse ambiente. Nós precisamos nos amar, meus irmãos e minhas irmãs, porque a depressão não é uma bobeira, não é uma besteirinha, não é coisa de adolescente, não é coisa de adulto mimado, não, é muito sério. Ficar tristes, todos nós vamos ficar em algum momento, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, no caminho da regeneração, mas ainda em que o sofrimento domina, a maldade domina, a corrupção domina, a falta de afeto domina, então ficaremos tristes em algum momento de nossas vidas. Mas aquele que tem a ideação suicida é aquele que desenvolve o desespero. Ele não tem mais a tristeza, ele tem o desespero, porque ele olha e ele não gosta mais de nada. Ele não gosta mais de tomar aquele cafezinho que ele adorava. Ele não gosta mais de andar na praia como ele gostava. Ele não quer mais viver, porque a sua alma grita, como a alma de Judas, no seu desespero. Porque a sua alegria de viver foi tirada dele, porque o seu sentido da vida não estava dentro de si, mas apenas nas coisas materiais, nas coisas fora de si. Então hoje nós estamos sendo encharcados pelas redes sociais, e as redes sociais estão causando o adoecimento da população infanto-juvenil na nossa era, porque as redes sociais nos colocam sempre nos colocando em comparação com a vida do próximo. Mas o meu sentido da vida não é o mesmo sentido da vida daquele outro, porque o outro posta que fez um passeio de barco, o outro posta que estava num restaurante caro, e eu não tenho condições de frequentar uma hamburgueria. E naquele momento me dói, porque me comparando com aquele companheiro ou com aquela companheira, eu me coloco abaixo dele. E aí eu começo a desenvolver esse transtorno da comparação, esse transtorno mental que vai fazendo o meu adoecimento. E como não tenho ainda a experiência, como ainda sou um adolescente,
na minha transformação e na fase adulta, eu me corrompo por dentro, eu me quebro por dentro. Então é muito sério. E a pesquisa revelou também, e nós vamos ver aqui, que os estudos têm demonstrado o maior risco de tentativas de suicídio para a população LGBTQIA+, PN+, em comparação com a população em geral. Os jovens LGBT também têm taxas significativamente mais elevadas de depressão do que os não LGBT. Estudo realizado nos Estados Unidos identificou que 8% dos homens e 13% das mulheres heterossexuais, ou seja, aqueles que se identificam com o próprio sexo e que têm atração pelo sexo oposto, também chamado de homem cisgênero ou mulher cisgênero, tá? Tinham ideação suicida, 8% para homens e 13% para mulheres. Enquanto que entre homens e mulheres da população LGBT, essa taxa foi de 36% para homens, notem, de 8 dos héteros, pulou para 36% da comunidade LGBT. E 42% das mulheres, ou seja, pulou de 13% para 42%. Ademais, estima-se que 20% da população LGBT adulta já tentou suicídio ao longo da vida. Meus irmãos, é muito sério. E eu parabenizo o Hospital Espiritual Amor e Caridade, a sua diretoria, de Rosmar, por essa semana. Se a gente pegar o calendário, né? Da antiguidade, domingo era o primeiro dia da semana, então não é à toa que a gente está falando sobre esse assunto aqui, né? Vamos analisar, meus irmãos, quantas e quantas vezes nós julgamos as pessoas pela opção sexual dela e não pelo seu caráter. Nós não sabemos as dores que esses irmãos têm em não se aceitar no próprio corpo em que reencarnaram. Vocês acham fácil o homem se vestir de uma mulher porque ele não consegue se aceitar no próprio corpo, sofrendo os escárnios na rua, a violência dentro do próprio lar? Quem de nós aqui não conhece alguém ou não tem um parente que passa por esse drama? Observaram os índices de suicídio nessa população? Porque dentro de cada um deles bate o desespero da inconformação, da dor de não serem aceitos nem dentro das suas casas. E muitos desses, como Judas, pelo remorso de não serem amados pelos próprios pais, tiram a sua própria vida. Então, meus irmãos, nós temos que ter atenção aos sinais de alerta. E essas duas pesquisas eu trouxe aqui da Revista Eletrônica Saúde Mental, Álcool e Drogas, Ribeirão Preto, de 2020, dado atual, e a primeira pesquisa foi retirada da pesquisa FAPESP, Por um Fio é o nome do artigo, edição 158 de abril de 2009. Então nós temos que ter cuidado. Em 1962 é criado em São Paulo o Centro de Valorização da Vida, o nosso querido CVV, que faz um trabalho extraordinário nos 27 estados e também em várias e várias cidades, tá? Se vocês por acaso perceberem esses sinais de alerta, mudança brusca de comportamento, então vocês conhecem o Éder. O Éder de repente começa a postar nas redes sociais notícias sobre morte, que ele gostaria de sumir do mundo, ele gostaria de sumir do mapa. Entre na postagem e se ofereçam para ajudar indicando o CVV, o telefone 188, meus irmãos e minhas irmãs. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se vocês notarem o isolamento social dentro de casa, uma irritação incomum,
uma agressividade que a pessoa nunca teve, são sinais de alerta também. E aí, a pergunta que não pode faltar: o que nós falamos para uma pessoa que está com a ideação suicida ou para uma pessoa que já tentou o suicídio? Você não pode dizer, não, viva, Deus está olhando por você, não vai resolver. Você tem que se colocar à disposição. Eu estou aqui para o que você precisar. Vamos conversar e na conversa mostrar que a melhor solução é viver, meus irmãos e minhas irmãs. A melhor solução é viver, trazer novamente de volta o senso de pertencimento, e não as ameaças do vale dos suicidas, e não as ameaças dos sofrimentos que as religiões nos trazem, que vai ficar queimando no umbral, que vai ficar no inferno. Vamos trazer um amparo, e aqueles que já cometeram, que nós possamos orar por esses irmãos, que serão socorridos pela falange de Nossa Senhora, que trabalha exatamente com esses espíritos iludidos que tiraram a própria vida. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, que nunca nos desampara, esteja para sempre em nossos corações, lembrando que Jesus nunca nos deixa órfãos. Nunca nos deixa órfãos. Aquele menino que nasceu em 1974, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e se mudou para a cidade de Maricá, era uma criança saudável, era uma criança brincalhona, que corria, que brincava, uma criança arteira, quando, por uma violência doméstica de um casal vizinho, aquele menino ficou mudo, desenganado pelos médicos, desenganado por toda a medicina daquela época, nos anos 80. Mas a sua mãe e seu pai não desistiram dele, e levados até um homeopata espírita, ele indicou uma casa espiritualista que ficava localizada no município de São Gonçalo. E aquela família sai com aquela criança de Maricá até a cidade de São Gonçalo. E numa reunião com pretos velhos, pai Joaquim da Angola, pai Joaquim da Aruana, pai Tomé, é indicado que aquela criança seja levada à praia e que seja colocada no mar na época da ressaca. E aquela mãe, muito temerosa da vida do seu filho, mas confiando na espiritualidade, numa manhã, bem cedinho, pega a criança, sem que o pai saiba, leva essa criança até o mar da Barra de Maricá, joga essa criança naquelas ondas de 3, 4 metros, porque era ressaca, e fica em oração, porque quando ela olhou para o seu lado, ela estava cercada dos pretos velhos, ela estava com aquele sentimento de pertencimento, em que os espíritos diziam mentalmente a ela: minha filha, confia. E aquela criança é jogada de volta à praia e sai de 2 anos de mudez. Aquele mar, depois de 2 anos, muda gaguejando. Meus irmãos e minhas irmãs. E 45 anos depois, aquela criança está aqui falando com vocês. É a terceira.